Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Professor Gerson, trazendo até você mais um ensinamento. Hoje nós vamos trabalhar em cima da tese da hipótese para a entrada de Yahvé em Israel, sobre a tese de Oswaldo Ribeiro. Se pode trabalhar em relativa segurança como se viu a hipótese historiográfica da origem estrangeira de Yahvé, e se considerarmos o fato histórico de Yahvé ter se tornado efetivamente Deus em Israel, imediatamente se apresenta a grande questão: se originalmente Yahvé não era, como veio se tornar um Deus israelita? Se operarmos com a hipótese de que era um Deus do extremo sul, do sul da Palestina, como pode ter sido dado transferência de Yahvé para Israel? Há indícios bíblicos que apontem para possíveis hipóteses. Sim, há pelo menos duas. Vamos ver? A primeira hipótese passa outra vez pela tradição do Êxodo, mas como se verá, por meio de sua tradição israelita. Como se viu, o livro do Êxodo viu-se forçado a conciliar a tradição da memória ancestral da origem de Yahvé com a narrativa oficial em redação, obrigando o personagem traditivo Moisés a se dirigir-se a Midian. Não se perca de vista, todavia, o fato de que o Êxodo, como livro, na prática, constitui recepção judaíta na tradição israelita do Êxodo. O Êxodo não é uma tradição originalmente de Judá. Considerando-se os textos que podem ser mais ou menos seguramente datados, a mais antiga tradição do Êxodo na Bíblia hebraica encontra-se no livro do profeta Amós. E como de resto, quando nos aproximamos de ciclos traditivos da Bíblia hebraica, mas a partir não dos centros oficiais de sua redação e difusão, mas da periferia, digamos assim, o resultado é sempre o mesmo. Há desmentidos da tradição espalhado por todo o conjunto da biblioteca israelita judaíta. No caso do Êxodo, não podia ser diferente. A tradição, meus amados, do Êxodo em Amós difere substancialmente da tradição do Êxodo. No Êxodo, em dois aspectos substanciais. Primeiro, o profeta usa o Êxodo para fazer ver aos israelitas que eles eram pessoas como outras quaisquer. Segundo o livro de Moller, de 2003, página 99, Amós, no capítulo 9, verso 7, ele fala o seguinte, acaso Israel eu não fiz subir do Egito, e os filisteus de Caftor, e os arameus de Kir? O argumento de Amós não encontra eco na tradição que, 2 ou 3 séculos depois, o livro do Êxodo engendrará. No Êxodo, a especificidade são as prerrogativas da excepcionalidade dos hebreus que move um fluxo na narrativa. O livro de Moller, 2003, página 139, ele diz: em Amós, não é verdade que essa é a narrativa por trás da narrativa. Isto é, o que Amós vai dizer pretende desmontar justamente essa expressão de privilégio, dado que o livro de Amós é uma espécie de tratado polêmico, e que frases como Amós 9,7 devem ser entendidas em um contexto altamente polêmico. Moller, ele fala que o que significa que Amós se dirige ao israelita por volta do século VIII, já desenvolveu arrogantes e narcísicas considerações políticos-teológicas, que se chocavam diretamente contra as invectivas homiléticas do profeta, considerando-se de algum modo especial e sem comparação, o próprio Amós, todavia, tem um pensamento totalmente diferente. Aos seus olhos, para Yahvé, Israel não é especial.
tirou-o do Egito, é verdade, mas fez o mesmo com os filisteus, tirando-os de Caftor. E fez a mesma coisa com os arameus, tirando-os de Kir. Mais precisamente, tirando cada um deles de onde originalmente estavam, e levando-os para ali. Os israelitas estão aqui, estão na terra de Yahvé, povo de Yahvé, mas estão igualmente os filisteus. Sim, estão na terra de Yahvé, gente de Yahvé, que Yahvé trouxe. Então ali igualmente os arameus. Não foi igualmente Yahvé quem os trouxe? Que essa é a natureza do argumento, se desprende pela cláusula de abertura do confronto. Para Yahvé, os israelitas são como os cuxitas. Essa cláusula comparativa Israel como Cush preside a cláusula seguinte: os israelitas são como os filisteus e como os arameus, nada de especial. Segundo o aspecto sobre a tradição do Êxodo, no mesmo livro de Amós, a polêmica e ainda maior é o descasamento com a tradição oficial do Êxodo. E ainda mais inoxerável, trata-se de Amós 5, 25 e 26, aonde diz assim, sacrifício e oferta me ofereceste no deserto 40 anos, casa de Israel. Claro que não, né? Antes carregaste a Sicut, vosso Deus, e a Quium, vossa imagem, estrela do vosso Deus, que fizeste para vós. E agora, né? Aí, querido, bem se vê que se está diante de uma tradição completamente diferente daquela construída no Êxodo. Nos seus termos, os fugitivos do Egito eram politeístas e icônicos. O que interessa desse recorte de tradição é a sua desconformidade com a mitoplasma oficial do Êxodo, o que na forma de indício deve significar um momento da memória daquele evento anterior ainda ao trabalho monolático e ortodoxo que a tradição vai sofrer mais tarde. O recorte de memória é de Israel do Norte, ou quando menos aplica-se justamente a ele. Circula nessa forma por volta da metade do século VIII, quando não ainda muito mais tarde, o livro de Moller, de 2003, páginas 111 e 112, nota 37, não diz respeito a Judá, mas a Israel somente. Israel, contudo, será destruído em 722. Parte de sua população migrará para o sul, para Judá e Jerusalém. No conjunto de tantas outras tradições, a tradição do Êxodo migrou para o país vizinho, mas de imediato não encontrou eco. A memória, o tema e as tradições do Êxodo somente serão retomados mais tarde, seja como quer Finkelstein, com Josias Finkelstein, livro de 2003, página 97 a 105, que diz: um século depois de ter sido levado cativa para a Babilônia, a elite judaíta que retorna para Judá instrumentalizará a tradição do Êxodo para que com ela ler agora seu próprio retorno da Babilônia. Podemos encontrar isso em Isaías 40, do verso 1 a 11. E por isso a tradição sobreviveu, tendo sido todavia alterada, transformada, inflacionada, como de igual modo ocorre nas apropriações midráxicas, como por exemplo se fez em Gênesis capítulo 6, de 1 a 4, alterado, transformando e inflacionando midraxicamente na forma das tradições enoquianas. Não é essa inflação midrástica que interessa a tradição antiga, uma vez que Israel já se encontra em Canaã desde pelo menos século XIX ou século XIII. A possibilidade de um êxodo de todo Israel deve ser tratada e descartada como mito. Todavia, não está descartada a hipótese de um grupo sensivelmente menor ter experimentado uma fuga do Egito, e nesse caso, essa é a primeira hipótese para a introdução de Yahvé em Israel. Nos termos dessa hipótese, o grupo social que historicamente foge do Egito nem é israelita e sequer é adorador de Yahvé.
em alguns momentos, necessariamente anterior ao século de número 9, o grupo foge ou sai do Egito. Em termos religiosos, se trata de um grupo politeísta e icônico, ou seja, adoradores de vários deuses e adoradores de imagem. Em sua caminhada, corta os territórios que dizem respeito a Midian e Edom, do sul da Palestina, onde, como se viu, habita gente que sustenta culto a Yahvé. No transcurso de tempo indeterminado da passagem, o grupo fugitivo adere ao culto do deus edomita, medianita, incorporando ao panteão a que já prestava culto. Continuando sua jornada em busca de território, esse grupo, ou seus descendentes, entram em Israel e com isso introduzem o culto já vista na capilaridade social do território politeísta israelita. Segundo Dever, de 2012, página 251, nesse caso, sempre por hipótese, Yahvé ingressa como um deus secundário, mas já indiretamente ligado à tradição do Êxodo, o que explicaria a reverência a Yahvé como o Deus que tiraria Israel do Egito, como se sabe dessa estrada periférica e marginal, ainda que centralizada na experiência tradicional e na memória teológica de um Deus que caminha com os fugitivos. Yahvé terminará incorporado no panteão nacional israelita, inclusive no culto da monarquia. Essa é a primeira hipótese. A menção à monarquia, todavia, traz à tona uma segunda hipótese. A menção à monarquia, todavia, traz à tona a hipótese menos espetacular, que, todavia, não descarta necessariamente a anterior, tornando-a, porém, desnecessária para a explicação do ingresso do culto de Yahvé em Israel. A segunda hipótese, explicativa para a presença de um Deus estrangeiro em Israel, pode ser construída tanto por meio de indícios dispersos da Bíblia hebraica, quanto por evidências arqueológicas, sendo direto casamento dinástico. Segundo Melville, seu livro de 2005, página 219 e 228, entre a família real de Israel e a família real de Edom, que era irmão de Jacó. O indício arqueológico do vínculo de Yahvé com Edom é representado pelo sítio arqueológico já mais de uma vez citado, Kutlet Ashrud, Van der Tom, o seu livro 1996, página 282. Nele, o Deus de origem sul-palestina é vinculado a Samaria, a Temã, Yahvé de Samaria e Yahvé de Temã. Esse é o dado objetivo. Que interpretação se pode fazer desse fato? Vamos lá. Primeiro, a referência às duas cidades deve ser interpretada como a presença concomitante de culto institucional nessas duas cidades. Penso mesmo em altares e templos. Segundo, o culto em Samaria deve ser tomado como secundário, dado que a tradição insiste em estabelecer a região de Edom como a origem do culto de Yahvé, de sorte que Yahvé deve ter estado primeiro vinculado a Temã e depois a Samaria. Terceiro, pode-se interpretar a presença de Yahvé em Samaria como deriva da presença de Yahvé em Temã. Yahvé sai literalmente de Temã para Israel, o que se insiste poeticamente no Cântico de Juízes, capítulo 5, e narrativa de Abacuque, capítulo 3, verso 3, que, somados à vinculação de Moisés e Midian, deve indicar que a presença de memória tradicional circulante. Quarto, o mecanismo cultural passivo de efetivar a transferência pode ter sido o casamento dinástico com a família real de Israel, vinculando-se à família real de Edom, com a consequente troca de cultos de uma cidade para outra. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 8, registra que as mulheres de Salomão, isto é, as assim alegadas esposas vinculadas ao suposto Salomão, faziam acordos diplomáticos e instalavam seus respectivos deuses em Jerusalém. Kang,
no seu livro de 2003, página 16, não importa se a história é ou não verdadeira, importa que o procedimento esteja incluído na rúbrica político-cultural e está. A hipótese encontra evidências na Bíblia hebraica. Não é preciso retornar ao que já se disse sobre a insistência da origem edomita, medianita de Yahvé, porque nesse caso ela não funciona como argumento de prova, mas se põe na entrada da questão, implicando na necessidade de pesquisa quanto à razão da concomitância. Então, da presença de Yahvé tanto em Temã quanto em Samaria, de sorte que é preciso se perguntar pela existência de um segundo indício. Que tal tradição, ou que tal a tradicional literária relação familiar entre Jacó e Esaú? Para enfrentar-se à questão e ao cabo relacioná-la à transferência de Yahvé de Temã para Samaria, isto é, de Edom para Israel, considere-se artificialmente histórico traditiva da relação familiar entre Jacó e Abrão. Originalmente, os ciclos de tradição de Jacó e de Abrão são independentes. Jacó está vinculado ao norte de Israel e não tem relações tradicionais com Judá. Por sua vez, Abrão está vinculado às tradições do sul, sendo em algum momento vinculado às de Judá. A destruição de Israel e a migração de refugiados israelitas para Jerusalém e outras cidades do sul, Fichtenstein e Silbermann, grandes arqueólogos, implicaram não apenas na recepção de pessoa, mas ao mesmo tempo na adoção das tradições, mitologias, lendas, sagas, histórias, contos, genealogias, etc. De Israel pelas tradições, de Judá nesse processo. Abrão, antepassado tradicional dos camponeses do sul, torna-se ancestral dos Rahams, do antepassado tradicional dos refugiados do norte. Como é Judá quem recebe a tradição de Israel, e não o contrário, Abrão se torna pai de Jacó, e não Jacó torna-se pai de Abrão, porque foi os judaítas que tomaram a terra dos abramitas, e são os bambambá. Este procedimento pode ser usado como modelo explicativo analógico na formação dos ciclos narrativos de Jacó, como irmãos de Esaú. Não se tratam de histórias factuais, mas de elaborações traditivas, para dar cabo orgânico e arranjos e transformação históricos sociais profundos para a influência e também para controles sociais. No caso de Jacó e Esaú, trata-se-ia, por hipótese, da assimilação diplomática entre Israel e Edom, seja como for, da relação fraternal entre os dois povos, ao menos em termos tradicionais. No livro historiográfico, os dois povos, as duas nações, se tornam irmãos. Tornando-se irmãos, os antepassados tradicionais de cada lado se tornam aquilo que deve representar a fraternidade dos dois povos. Da mesma forma com que Abrão vai se tornar ancestral de Jacó e Esaú, deixamos as condições de Isaac de lado. Esaú e Jacó se tornam irmãos, uma vez que a relação artificial de paternidade entre os personagens já se dá com a fraternidade de Esaú e Jacó em vigor. Deve-se considerar que a imbricação programática das tradições de Israel e de Edom se tenham dado antes da imbricação acidental entre as tradições de Israel e Judá. Isto é, Jacó se tornou irmão de Esaú antes de Esaú e Jacó se tornarem filhos e netos de Abrão. Ou seja, a relação diplomática, casamento dinástico entre Israel e Edom se dá antes da destruição de Israel e a migração de suas tradições, entre as quais já os dois irmãos Esaú e Jacó para Judá. A hipótese que me vem à mente no momento é o casamento dinástico, porque um procedimento desse calibre teria forças para promover os dois processos histórico-traditivos, bem como explicá-los. Mainville, em seu livro em 2005, página 219 a 228, de um lado a transferência de Yahvé, até então um Deus estrangeiro para Israel, e do outro a transformação das tradições locais, de sorte a fazer refletir da dimensão mitológica a realidade político-religiosa da cultura.
Se as duas nações são agora irmãs, nada mais natural que prestarem culto aos mesmos deuses, Yahvé, e nada mais compreensível que os seus dois principais antepassados, obviamente sem nenhuma relação traditiva até esse momento, se tornem desde agora irmãos. Yahvé, que a história da recepção da mitologia transformará no único Deus da fé cristã ocidental, era ironia, um Deus estrangeiro, um dentre vários deuses. O livro que guarda as memórias dos portadores do culto de Yahvé, todavia não desfaça essa tradição fundante. Na terra de Yahvé, isto é, em Israel, Yahvé era um forasteiro. A tradição de que Yahvé é um Deus estrangeiro é comum a Juízes 5, Abacuque 3:3, Êxodo capítulo 2, verso 1 a 22 e capítulo 3, verso 1 e 6. Ela não é unânime, todavia, nos detalhes. Ora, fala-se de Temã, isto é, de Edom, mas ora fala de Midian, ora se fala de Seir, monte de Edom, mas a hora se fala de Parã, ainda que, segundo a tradição, monte do mesmo território. Se a discrepância de detalhes significa apenas a larga difusão de tradições muito antigas e seu esgarçamento por força da tradição oral, da TN 2008, página 48 e 84, nesse caso pode-se considerar que Yahvé era um Deus originalmente cultuado por gente do sul da Palestina. Até aí, a informação disponível na Bíblia hebraica, a arqueologia confirma os indícios bíblicos. No sítio arqueológico de Kutlet Arjud, Yahvé é expressamente citado, sendo vinculado tanto a Samaria quanto a Temã. Sim, a mesma Temã de Abacuque 3:3. Isso significa que os indícios bíblicos constroem sobre fatos potencialmente históricos. Yahvé parece ser originalmente do sul da Palestina e certamente esteve vinculado em época mais avançada, concomitantemente a Samaria e a Temã, ou seja, Israel e Edom. Os dados precisam ser interpretados, então, no sentido da migração de Yahvé de Temã para Samaria. Duas hipóteses se apresentam por meio de Amós. Considerando-se que o grupo politista icônico de fugitivo do Egito cruza o território edomita, medianita adota o culto local de Yahvé e o introduz em Israel, segundo a hipótese do que seria a confirmação traditiva, a formulação mitológica da fraternidade de Jacó e Esaú de alguma forma. Casamento das famílias reais, as duas nações, Israel e Edom, aproximam-se, formalmente celebram relações diplomáticas estreitas, de sorte que, de um lado, as tradições de ambos os povos se imbrincam, Jacó se torna irmão de Esaú, e do outro lado, deuses das suas nações são transferidos de um lado ao outro. Um dia Yahvé foi forasteiro, mas o tempo passa tão rápido, num piscar de olho, e estabeleceu-se então em Samaria e também em Judá. Os judaítas levam Yahvé para Judá, aonde ali havia os abramitas, que eram adoradores de El Shaddai, e os adoradores de Samaria recebem Yahvé através do seu irmão, irmão de Jacó, Esaú, ou também por casamentos dinásticos, diplomáticos, né? Ou por diplomacia. Que assim seja ou que assim foi. Uma coisa é certa, Yahvé era um Deus pré-árabe. Que ironia, né? Hoje, os muçulmanos adoram um Deus árabe, os judeus um Deus árabe e os cristãos um Deus árabe. Pré-árabe, de Edom, de Temã, de Parão. E isso está na nossa Bíblia. E tem gente que diz que o pastor Gesso, que o professor Gesso é louco. Que loucura gostosa! Shalom Adonai! Deixa o seu curtir, o seu descurtir para o YouTube, é a mesma coisa.